Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro que começa neste sábado, com jogos importantes. O Flamengo, que conseguiu vencer pela Libertadores, o Fluminense também, que não para de ganhar, né? O Vasco, que está muito bem, obrigado, teve a semana toda de folga aí, de folga que eu digo entre aspas, treinando para enfrentar o Palmeiras. E claro, o Botafogo, que venceu pela Sul-Americana e recebe o Bahia. Vai lá, Fonte Nova, Boa Terra, para enfrentar o Bahia. E mais, Sul-Americano Sub-17, as entidades, você vai curtir dentro de instantes aqui, no Momento do Esporte, que está começando, é claro. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar, TV Ondas Play pra onde quiser levar. Espalha pra geral, que é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo aqui no Momento do Esporte. Afinal, são 35 anos no ar, foram 18 anos na CNT, mais 5 anos na Bandeirantes, 4 anos na Record, mais 4 anos lá dos países sul-americanos através da TV Caracol, e agora estou aqui na TV Ondas Play, fazendo o Momento do Esporte para 196 países e mais de 192 canais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, fazendo aquilo que eu gosto, é claro. Hoje um programa recheado de notícias, né? Campeonato Brasileiro aí, a todo vapor, já vamos para a segunda rodada, tivemos também Sul-Americana, Libertadores. Você vai curtir tudo aqui com imagens exclusivas da TV Ondas Play. Antes, porém, eu quero apresentar o meu convidado, como sempre. Venha pra cá, Marcos Salles. Boa tarde, Napoleão. E Tudo aí? bem? Camisa bonita, hein? Como é que foi o seu feriado ontem? É aquele feriado que a gente fica ali revendo os jogos, né? Vendo as A gente não, notícias pode, do não tem clube. tempo pra nada, a gente tem que ver os jogos, né? Tem que ver, procurar notícias. A gente vive disso. É verdade, né? Tá todo mundo aí esperando as notícias dos clubes que jogaram, né? Tiveram jogos na semana de Libertadores e também tem aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Detalhe, né? Os cariocas começaram bem a primeira rodada. Foram bem, né? Também Foram bem. nos jogos internacionais. Isso, de certa forma, deixa a gente tranquilo, deixa a gente com um sorriso de feliz orelha da a orelha, né? Olha, quero vida. abrir o programa mandando um abraço pro meu amigo, meu irmão, deputado federal, Bebeto, lá de São João de Meriti. Rapaz, ele curte o programa, Show. sempre Um abraço, interage comigo, Bebeto. Vamos estar, convidou para ele tomar um café lá com ele. Vamos, tá bom? vamos sim. Espera aí que eu estou chegando aí, Bebeto, tá? E o Bebeto que no futuro também vai ter um espaçozinho aqui no programa. Ele Show. adora futebol. É mesmo? O cara adora futebol. Rubro-negro de 4 costados. Isso é o Eita, que eu tô mais falando. um. De repente pode ser Fluminense. Vou ter que puxar a brasa pra minha radinha, é claro. E quero lembrar também, no dia 29, mais um evento festivo, um evento beneficente, promovidos pelo Douglas Pires, jogador do Fluminense, do Bahia, e também pro meu amigo, meu grande amigo Grilo, que dizem que foi o melhor jogador de Maricá. É mesmo? Eu mandei fazer uma pesquisa, estou esperando o resultado da pesquisa, para saber certo. se realmente é. Então, dia 29, às 10 horas, lá no campo Ponta Negra. Inclusive, na segunda-feira, o Douglas vai estar aqui com a gente para poder fazer a chamada e tal, vai ficar bonito, né? E a gente sabe, tu sabe como é que é a nossa vida, a gente sempre fazendo, ajudando, fazendo social, que é muito importante, né? Com certeza. Quem tem fome, tem pressa. E aguardem, o nosso evento de dezembro, meu querido Marcos, Oba. vai arrebentar, vai parar a cidade, né? Porque o Pedro, atacante Pedro, artilheiro dos artilheiros,
já confirmou que vem também. A gente vai realmente trazer muitos jogadores importantes para este evento do Natal Sem Fome, né? Vai acontecer em dezembro, que a gente faz todos os anos, né? É muito importante ajudar aquelas entidades que necessitam, né? Bom, dito isto, vamos começar o programa falando do Sul-Americano Sub-17, né? O Brasil não tomou conhecimento do adversário, sapecou 3-0 no Chile, né? Brasil voando, e olha que o técnico Felipe Leal não colocou a garotada toda não, né? E você já vai curtir aí os melhores momentos enquanto o meu querido Marcos Salles comenta aí. Você viu o jogo? Ele botou um misto lá, e o adversário também não tinha tanta expressão, né? A equipe do Chile não vem fazendo... E o Brasil, além de vir bem... Você já está curtindo aí nas imagens da TV1 nas Play. O que ele está fazendo? Ele está dando uma rodagem para alguns jogadores que reserva, né? A princípio, com o ataque, é um ataque que vem, mas depois ele foi modificando a equipe para que a equipe possa também... Para dar minutagem, porque amanhã vai ser decisão. Exatamente. Não só dar a rodagem, como também para poder poupar os principais jogadores para o jogo contra a Argentina. Né? Então, o time do Brasil precisa realmente estar num nível de minutagem para alguns e descanso também para outros. Os gols foram, você está curtindo aí, foram 2 gols do Rian Vitor, né, e um do Ricardo Matias, 3-0. Você acha que esse jogo, enquanto você está curtindo aí, você acha que esse jogo da decisão, é realmente a decisão? Sim. Apesar de que o Brasil ainda depende de saldo de gols, mesmo vencendo a Argentina, vai depender de saldo de gols. O que o torcedor brasileiro, de um modo geral, pode esperar desse time que está invicto? Não, então, o time do Brasil é um time que ele... Detalhe, né? Ainda tem alguns jogadores que podem encaixar nesse time aí, mas... Com certeza, né? com certeza. Ele poupou alguns jogadores, exatamente. Né? É um time que... Eu até pensava que ele não ia usar o Dudu, mas ele usou o Dudu. É um time que vem em crescimento e tem alguns jogadores, que o Ryan, o Dudu, né? São jogadores que jogam pra frente e gostam muito de fazer gols, né? E o Brasil tá precisando exatamente disso, de fazer gols. Então, né, vai ser um jogo... A gente sabe que é aquele jogo cativado. A Argentina, né, mesmo na seleção de base, é aquele jogo cativado. Então o Brasil precisa ter os nervos no lugar e dar um passo de cada vez. Porque se a Argentina não estiver atento a esses jogadores de meio campo e ataque habilidosos, que é a seleção brasileira, acho que o Brasil tem fortes possibilidades de conseguir fazer o título. Já fomos campeões sub-20, sul-americano sub-20, agora vamos fazer cabelo, barba e bigode. Sub-17. Então, só para atualizar aqui o telespectador que nos acompanha aqui na TV1 das Play, do Brasil e do mundo, vamos então, primeiramente, a classificação. A classificação é a seguinte. Em primeiro lugar, o Equador com 10 pontos. Em segundo lugar, o Brasil com os mesmos 10 pontos, mas perde no saldo de gol. Um golzinho só. Um golzinho só. Terceira, Argentina com 7. Quarta, Venezuela com 6. Quinto, Paraguai com apenas 1 ponto. Está fora já. Paraguai e Chile. Então, que tem chance aí? Venezuela, Argentina, Brasil. A Argentina já não tem mais chance. A Argentina tem. A Venezuela que não tem mais chance. Está com 6. A Argentina pode golear, porque os próximos jogos são os seguintes. O Brasil enfrenta a Argentina no estádio Atahualpa. Né? A Sul-Americana não divulgou ainda o horário dos jogos. Vai divulgar hoje, sábado, né? O jogo é amanhã, domingo. Venezuela e Equador, também no estádio Atahualpa, ou seja, um vai fazer para eliminar do outro. Pelo que eu conheço da Sul-Americana, claro que vai botar o Equador para o segundo jogo, para já saber o resultado do Brasil. Foi como aconteceu, o William não era nem nascido, você não era nem nascido, da Copa do Mundo de 78. Fizeram isso com o Brasil, né? Botaram o Brasil para jogar antes, a Argentina foi jogar com o Peru sabendo quantos gols precisava fazer. Sim. Então, o que vai acontecer? Com certeza. E, já não tendo aspiração nenhuma, Paraguai e Chile, em outro estádio, que é no Casablanca. Eu acredito que seja Brasil e Argentina na preliminar, e Venezuela e Equador. O que o torcedor pode esperar disso aí? Será que o Brasil vai fazer um saldo de gol? Equador, cara, é um time forte, com certeza. A Venezuela também. Não, a Venezuela também, tá fazendo fez uma boa campanha, né? E o Equador vai pegar a Venezuela, o Brasil e a Argentina. A Argentina é a terceira colocada. Se ela ganhar, vai para 10 também. Mas aí também depende de... Olha só,
Saldo de gols, a Argentina não vai fazer saldo de gols em cima do Brasil. Não, vai ser difícil. Mas eu acho que aí o título está mais na mão do Equador. Se você for analisar friamente, o título Pelo menos a Sul-Americana está trabalhando para isso. Está trabalhando para isso. Agora, o time do Brasil poderia até ter feito mais gols contra o Chile, porque o Chile estava muito mal no jogo e o Brasil deu aquela baixada de bola quando conseguiu 2-0, deu aquela baixada. Poderia ter mantido a intensidade, exatamente. Tirou o pé do acelerador. Poderia ter mantido Vamos colocar dessa forma. E conseguindo mais gols. Não conseguiu, agora vai ter que reverter a situação jogando diante da Argentina e esperar um resultado a seu favor, com a Venezuela tentando tirar um ponto ali da equipe do Equador, que vai ser difícil também. Então você acredita que fica um pouco difícil para o Brasil a conquista desse título em função deste saldo de gol? Desse saldo de gol. Poderia ter em outros jogos, né? Tem resolvido contra o Chile. Vamos torcer. Em futebol, tudo pode acontecer, meu irmão. Futebol é o único esporte que não tem ciência exata. Inclusive a Argentina está surpreendendo. Exatamente, cara. Pode golear, mas tudo pode acontecer. São 3 postulantes ao título, né? Bom, saindo do Sul-Americano, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, meu irmão. Campeonato Brasileiro, que é a nova coqueluche, né? Torcedor brasileiro, todo mundo. O jogo de amanhã, antes de entrar nos jogos, parece que já venderam tudo, né? O Vasco e Palmeiras. No Maracanã? A princípio, até agora de manhã, 60 mil ingressos já tinham sido vendidos. Praticamente o Maracanã lotado para receber a equipe do Palmeiras. Bem feito para o Rodrigo, que hoje não pôde vir ao programa, do compromisso que ele teve com a igreja dele. Então, bem feito para ele, que ele vai ver o Vasco arrebentar. Daqui a pouco o noticiário do Vasco, você vai curtir tudo. Não, ficou com medo de apostar contigo. Ficou com medo, porque o Flamengo joga lá contra o Internacional. Eu vou falar para ele já, fazer uma compra adiantada de um caminhão, deixar lá guardado, ele só vai trazendo depois. Ah, tá bom. Pô, já tá trazendo até essa Coca-Cola do pobrezinho do Joãozinho, que é o filho dele. Cara. Isso é maldade, isso é maldade. Vamos então começar a rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda rodada começa hoje, com os seguintes jogos. Daqui a pouco até o William vai botar na telinha aí os jogos, tá? Então vamos lá. Nós teremos o Fluminense e o Atlético Paranaense no Maracanã às 16 horas. São Paulo enfrentando o América no Morumbi. Já a estreia do novo treinador, né? O Dorival Júnior, né? Que assumiu o comando técnico do São Paulo. Ontem fez coletivo e tudo. O Cuiabá pegando o Bragantino na Arena Pantanal. Esse jogo às 18h30. O jogo do São Paulo também às 18h30. E o Cruzeiro enfrentando o Grêmio lá no Estádio Independência. Virando a página, vamos para domingo. Teremos o jogo do mau hálito, né? Que é o jogo da manhã. Flamengo e Internacional e Flamengo, Beira-Rio, 11 horas. O cara para jogar 11 horas da manhã tem que acordar às 7 da manhã, né? Tem que tomar um café reforçado e tal. Almoçar e se preparar para esse jogo. Normalmente muda bastante a fisiologia do jogador. Porque é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho, né, quem manda, na verdade, da tabela do Campeonato Brasileiro são as emissoras que compraram os direitos, né, de transmitir. Então, esse jogo foi colocado a pedido da televisão. Sim. Porque queriam botar o Flamengo para jogar no sábado. Aí o Flamengo não aceitou. Aí colocaram para domingo de manhã. Aí botou para domingo de manhã. Então, portanto, apenas prosseguindo aqui, Flamengo e Internacional e Flamengo. Domingo, amanhã, às 11 horas. Aí teremos Vasco e Palmeiras no Maracanã, às 16 horas. Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, às 16 horas. Coritiba e Fortaleza no Couto Pereira, às 18h30. Goiás e Corinthians no Estádio da Serrinha, às 19 horas. Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Esse jogo eu vou assistir. Já é na segunda-feira, tá? Esse jogo... Bahia e Botafogo já passou para segunda-feira. Porque aqui a CBF muda, entendeu? Se você pegar o site do ge.com, e eu estou dando crédito aqui pro GE, esse jogo tá no domingo. Mas já passou para segunda-feira. O Marcos Salles, como sempre, muito bem informado, já passou para segunda-feira às 20 horas, não é isso? Isso aí. Então, esses são os jogos do final de semana. Deixa eu contar se está certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está certinho a rodada. Então, tá aí na telinha. O William, como sempre, com sua competência que lhe é peculiar, já botou na telinha. E vamos agora, você vai curtir agora, é claro, o quadro que vem ganhando espaço aqui no Momento do Esporte. O quadro do meu querido jornalista amigo, Sebastião Paz. Curta agora, Sebastião Paz, dá o recado.
Boa tarde, amigos do programa Momentos do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que a seleção brasileira sub-17 está classificada para a Copa do Mundo após empatar na última segunda-feira com o Equador por 2-2. O Brasil saiu atrás do placar, mas se recuperou e garantiu com o empate a vaga no Mundial Sub-17. Os gols dos canarinhos foram de Colauaço contra e Cauã Elise. O Mundial será em novembro. E a CBF bateu o recorde diário de registros de atletas na véspera da abertura do Brasileirão de 2023. A movimentação se deu na última sexta-feira, dia 14, e mostrou o dinamismo do futebol nacional. Neste dia foram feitos 1.616 registros. E, infelizmente, temos que informar um escândalo no futebol brasileiro. O Ministério Público de Goiás deflagrou na última terça-feira a Operação Penalidade Máxima, que cumpriu mandatos em 6 estados e vê suspeita de manipulação de resultados na Série A do Brasileirão 2022. 9 jogadores foram alvos de busca e apreensão e 6 jogos estão sendo investigados. Para encerrar, 2 informações. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, assinou na última sexta-feira o documento que oficializou a candidatura do Brasil ao Mundial Feminino de 2017. E a comissão de arbitragem da CBF avaliou como bastante positiva a primeira rodada do Brasileirão da Série A, depois das novas orientações e treinamentos que receberam os árbitros brasileiros. É isso aí, então. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Obrigado, Sebastião Paes. Beijo carinhoso para você, bom final de semana. Meu querido Sebastião Paes, que realmente vem brilhando aqui com os seus noticiários. Maravilha, né? Ele é um verdadeiro garimpeiro da notícia. Muito bem, hora e meia de falarmos do clube do seu coração. E eu abro, sabe com quem? Sabe com quem? Com o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que não vê ninguém na sua frente. Bota aí o hino do Fluminense, o escudo do Fluminense aí. Esse hino é bonito, né? Muito bonito. Esse hino é bonito, não é brincadeira não. O Fluminense enfrentou o The Strong no Maracanã no meio de semana, né? Obviamente vai jogar no final de semana, mas a gente tem que começar a semana do Fluminense. E pensou que a coisa era fácil, mas acabou que não foi fácil não. Venceu por 1-0 e olha, se não fosse uma ajudinha assim bem marota do juiz, poderia ter sido 1-1. Marcos Salles, fala do Fluminense. O Fluminense vem vivendo um momento especial, campeão carioca, o líder do campeonato carioca. No carioca foi campeão carioca. Bicampeão. O título não foi, pelo amor de Deus. No brasileiro, em saldo de gols, tá como primeiro, como líder. Você já tá curtindo os melhores momentos aí, enquanto você tá falando. Isso na Libertadores, The Strong, um jogo difícil, 1-0, gol do Nino, teve o gol que foi anulado a favor da equipe do The Strong. O time do Fluminense continua naquela batida, é um time pegador, um time que luta o tempo todo, vai em busca do gol, conseguiu o seu gol, continuou lutando, teve outras oportunidades, mas não estava num dia muito feliz no seu ataque. Tem ali o Cano, que é aquele jogador que sempre que tem a oportunidade ele bota a bola no fundo. E mas você me falava, lance do gol, você me falava desse lance. O gol é pro Cano fazer. O Nino chegou Nino se antecipou, deu um peixinho na bola e acabou fazendo o gol. Então foi importante, é sempre importante vencer, independente de quem faça gol. Irmão, eu quero a vitória, 1-0, gol contra, gol de mão, seja lá o que for, o importante são os 3 pontos. E com a segunda vitória é líder no grupo na Libertadores, líder no Brasileiro, bicampeão carioca e líder do seu grupo na Libertadores. Então é só alegria para a torcida do Fluminense. Agora, é aquele detalhe, tem que pode também relaxar. E também a torcida não pode achar que o Fluminense é o melhor time do mundo. Porque todos os times vão ter as suas oscilações. E com o Fluminense não vai ser de forma diferente. O Fluminense, ultimamente, já está regredindo em quantidade nas suas vitórias, está vencendo magro, 1-0, não. Então, o torcedor já estava acostumado com goleada. Depois da goleada em cima do Flamengo, os caras acham que agora o Fluminense tem que ganhar de 4, 5, não é assim não. Libertadores é um palco formiga. Mas agora também tem um outro detalhe, né? Que é também a tabela. O Fluminense jogou na semana, vai jogar já o Brasileiro hoje, aí já tem a Copa do Brasil, né? Depois Libertadores, e aí a tabela também acaba sendo... Então vou fazer o seguinte contigo, enquanto você vai falar daqui a pouco do Fluminense que já vai virar chave
para enfrentar o Atlético Paranaense, que é hoje no Maracanã, né, com casa cheia certamente. Mas vamos curtir então aí a coletiva do Fernando Diniz. Roda o VT aí, William. Grotesco, no erro grotesco, né? Mas, enfim. Agora eu vou até responder essa pergunta. Eu não vejo o Fluminense deu espaço para o The Strongest no momento, não. A gente sofreu, eu acho que eu vi outro jogo. Sinceramente, eu não concordo com aquilo que você acabou de falar, não. Acho que o Fluminense se comportou muito bem de forma defensiva, né? Não oferecendo nenhum espaço para eles. Eles tentaram, sim, algumas bolas longas. E nós ali na defesa, tanto o André também chegando para ajudar. Né, quando o Nino saía, eu fazia a cobertura do Nino. Quando os dois saíam, né, o André também vinha fazer a cobertura. Então, tudo aquilo que a gente treinou, a gente, de fato, nós efetuamos dentro de campo. E eu acho que a alternativa que eles tinham era realmente bola longa, e nós estudamos isso. Né? O professor fez com que nós tivéssemos visto o vídeo de forma bem cansativa. Né? Foi o nosso treino do dia, a gente viu bastante vídeo e a gente viu como o The Strongest realmente costuma fazer bola longa. E não à toa o número 9, o atacante do The Strongest, que é um atacante forte, ele nem vinha disputar bola, ele vinha no corpo, porque é um cara que sabia proteger bola, né? Eu também, eu não sei da tua análise, de onde você tirou para falar que a gente cedeu mais espaço que outras partidas. Você acha que a gente cedeu mais espaço, menos espaço hoje, ou mais do que o... Mas assim não deu espaço. Os caras deram 2 chutes ao gol. Acho que acho que só vai achar bom o dia que for nenhum chute, pô. Não, mas se você falou que a gente deu mais espaço, eu queria ver se tivesse sido 4-0, que o jogo, a produção foi para 4-0. Se esse tipo de pergunta caberia. Eu não achei que o time, assim, uma hora ou outra, o cara, estamos jogando contra o time. Os caras chutaram, eu estou falando da tua análise, que você falou que a gente se deu mais do que com os outros times. O Flamengo, o Paysandu, eu achei que foi diferente. Os caras deram um chute lá, a chance mais perigosa dos caras, o cara deu um chute lá no meio do campo, lá, na intermediária. Eu não vi assim, aí teve uns contra-ataques, normal, os caras tiveram 2, 3 contra-ataques no jogo, que foi o que eles tiveram. Eu achei que o time defensivamente, foi o Felipe, o Nino, estava muito atento, e a gente estava com o time lá em cima o tempo todo, para produzir, e com chance grande de fazer gol. Em determinado momento do segundo tempo, a gente cedeu um pouco de espaço, que até discordo, assim, que a chance mais perigosa, que foi o chute fora da área, a gente deixou os caras circular a bola e deixou o cara chutar achando que não ia acontecer nada. Então, em relação à tua análise, eu discordo bastante da análise de achar que a gente... O que a gente fez de melhor hoje foi se proteger, porque assim, a gente teve um volume de finalização grande, mas pecou no detalhe de cruzamento, de finalização. Então, a gente se garantiu justamente pelo fato do sistema defensivo ter sido muito bem. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de pergunta, porque assim, parece que fica esperando acontecer alguma coisa, que não aconteceu. O jogo eles podiam ter feito o gol. Uma hora pode não acontecer gol no jogo. O cara dá uma arrancada lá, acerta um cruzamento, uma cabeçada, e aí a gente ia voltar a esse tipo de questão, aí volta tudo à tona, aquele negócio. Eu acho assim que o resultado, se fosse 4-0 o jogo, talvez essa pergunta ela ficaria meio fora de contexto. Mas o jogo ele acontece independente do resultado. Você fala assim, a gente deu assim, porque eu estou pensando na tua pergunta. Aproveitando que ganhou, porque é uma coisa que eu discuto toda hora com vocês para a gente analisar o jogo. Assim, a gente sofreu, o Fluminense não sofreu por conta de contra-ataque. Os caras assim, o cara tem 100 minutos de jogo. Os caras que acharam 2 ou 3 contra-ataques para que a gente sofreu, os caras tentaram. Seria mais justo falar assim, o Fluminense foi assim, extremamente bem nas tentativas de contra-ataque do Strongest. Foi muito mais isso do que isso que você colocou. Essa é a minha opinião. Muito bem. E fale agora desse jogo. Sim. Que hoje à tarde, às 16 horas no Maracanã, Fluminense e Atlético Paranaense que meteu 2-1 no Atlético Mineiro, né? É um time que também está subindo de produção, um jogaço, né? O jogo dos dois Atléticos, né? E me fala aí, o que o torcedor tricolor pode esperar desse time do Fluminense? Bom, o torcedor tricolor tá empolgado, até o momento antes do programa ao ar, nós tínhamos vendido cerca de 40 mil ingressos. Eu sei que sempre nos jogos assim de sábado você dá uma passadinha seu poçante lá no Maracanã para ver como é que está a retirada dos ingressos, porque os caras compram pela internet e vão retirar lá, né? A gente sempre tem que dar aquela corrida extra para poder acompanhar tudo. Então, cerca de 40 mil ingressos. Acredito que vai dar mais do que isso, né?
E o Fluminense tem a visita do Atlético Paranaense, que também venceu na primeira rodada. Ou seja, um confronto aí de líderes no momento. Esse no saldo de gols está à frente, mas já passa a ser um confronto direto já na segunda rodada pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem no Arias, que hoje é um dos principais jogadores do ataque do Fluminense, em termos de assistência. Para mim é um jogador que mais dá a bola de bandeja pro Cano. Tem só 2 gols, mas compensação em termos de assistência é o maior da equipe do Fluminense, está completando 100 jogos. E é um jogador fundamental no esquema tático do Fernando Diniz. Né? Ele está ali fazendo as suas vezes. E no setor defensivo, essa nova zaga aí com o Felipe Melo tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando resultado. Porque o Felipe Melo, apesar da idade, ele tem uma boa saída de bola. Tem. E sabe se colocar bem, aquele jogador experiente. Tem boa impulsão. Né? Impõe respeito, então tem tudo isso. Então o Fluminense tem tudo para poder vencer e continuar ali na tabela. Agora não vai ser um jogo fácil não, porque o Atlético também muito ajustado, também venceu o Goiás na primeira rodada. O tal de Vitor Roque lá que faz gol pra caramba, colocou o Pablo no banco, tem o Terãs, tem jogadores de qualidade. Vai ser um jogo difícil, mas jogando em casa o Fluminense tem tudo pra... Obrigação de ganhar. O empate seria um mau resultado? Não seria um mau resultado, mas quebra um pouco da sequência do Fluminense. Está invicto em alguns jogos, né? Está invicto, vem numa sequência de vitórias. Então a equipe do Fluminense pode tentar vencer o jogo e o empate não é de todo ruim. Né? Agora tem que ficar atento. O Atlético Paranaense não é uma equipe não, e não deve vir com o intuito de deixar pontos aqui. Você já tem mais ou menos aí os bolsos do time que vai enfrentar daqui a pouquinho. Estamos fazendo um programa ao vivo aqui, deste sábado. Nosso programa normalmente entra nas sextas-feiras, mas nós tivemos um problema técnico aí. O programa, excepcionalmente, está sendo exibido hoje, sábado. Então daqui a pouco, por exemplo, 4 horas, já começa o jogo do Fluminense. Sim. A tendência é que o Marcelo, ele pediu para sair, ele sentiu conforto. Mas durante o jogo, contra o Destron, pediu para sair. Então, a ausência deve ser do Marcelo. Então, qual a ausência do Marcelo? A princípio, deve ser o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, com o Felipe Melo na lateral esquerda, o Alexandre, o garoto. Então, joga na lateral, como joga no meio. Aí, no meio, deve entrar o Lima, o André, o Ganso. Na frente, o Arias, Cano e o Keno. Cano e Keno, Keno e Cano. É a dupla sertaneja ali do... Quando é que você acha que o Lelê vai ganhar a titularidade? Tá entrando bem nos jogos, hein? Tá entrando bem, é um jogador que com certeza, assim, ele foi contratado para substituir o Cano, mas pô, o cara tá muito bom, né? Ele ainda vai ter que galgar muita coisa para conseguir chegar ali e tirar a vaga do Cano. A posição também é diferente. O Lelê joga pelas beiradas, né? Não, mas no caso ele sabe fazer as 3 funções, né? Eu acredito que ele pode ter mais chance de entrar no lugar do Keno. Eu também acho. Apesar que o Keno sentiu que a batata dele tá assando, aí agora voltou a jogar. Voltou a jogar, tá fazendo gol e o caramba. Porque ele tava, sinceramente, tava muito abaixo daquilo que o torcedor tricolor poderia esperar. Sim. Agora ele voltou a jogar, nada melhor do que uma sombra. Sim, sabe disso? Nada melhor do que uma sombra. Tomara realmente que o Keno volte a jogar aquele futebol lindo, maravilhoso do lado do Atlético Mineiro e que dê opções para o técnico Fernando Diniz. Né? Sim. O banco do Campeonato Brasileiro é muito importante, tem que ter peça de reposição. Eu acho assim, a característica do Lelê é de jogador de velocidade para puxar contra-ataque. Com certeza. Acho que se, por exemplo, o Cano cansou e ele entrar para puxar um contra-ataque, assim como ele pode fazer também pelo lado, tanto do direito quanto ele sabe jogar também, né? Na parte de ataque ali, o Lelê joga em qualquer das posições. Muito bem, você está curtindo o Momento do Esporte aqui pela TV Ondas Play e também pelo canal de YouTube. Olha, você não perca tempo não. Passe mensagem, entre com a gente, diga como é que está chegando o programa aí na sua cidade. Como é que você está recebendo o nosso programa através do... Quero agradecer do fundo do coração vocês, internautas, que ligam agora a televisão, estão curtindo também no canal de YouTube. Dê o seu like, dê o seu joinha, dizendo como é que está o programa O Momento do Esporte, onde quer que você esteja, porque você sabe que você é a razão principal da nossa existência. Afinal, são 35 anos no ar, levando informações com credibilidade. Vamos falar agora
do Vasco, do Machão da Gama, Clube de Regata Vasco da Gama. Coloca aí, William, o escudo do Vasco e o hino do Vasco. Bota aí pra torcida vascaína. Bonito esse hino, hein? Tá bonito. Esse é o mais bonito de todos. Melhor do que ninguém. Se o Rodrigo tivesse aqui. Ia contestar. Ia dizer que o dele era o melhor. Muito bem, o Vasco teve a semana cheia, né? Teve a semana cheia, porque tem um importante compromisso. Eu acho que é um dos jogos mais importantes do ano pro Vasco. Sua diretoria lutou para conseguir o Maracanã, uma briga danada, né? Mas o Vasco sempre vence através das autoridades, né, competentes. Né? O desembargador deu grande causa pro Vasco, o Vasco vai jogar no Maracanã, cara. Amanhã, com casa cheia. Mas quem vai falar todos os detalhes do Vasco é o meu querido Marcos Salles. Ninguém melhor do que o Marcos Salles para falar do Vasco. Esse cara fica, não digo 24 horas, mas tira o tempo dele todinho para ver os treinos, para acompanhar tudo e vai falar com os mínimos detalhes do Machão da Gama. Enquanto isso, você curte aí, o William já vai botar também o lanche dos treinos, tá? Você vai curtir de botão aí. Fala do Vasco aí, meu querido Marcos Salles. Exatamente, a semana toda livre para que possa treinar e preparar a equipe para esse segundo jogo. O Vasco estreou bem, vencendo a equipe do Atlético Mineiro jogando no Mineirão, primeira rodada, um resultado até para alguns surpreendente. O time fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto, mas conseguiu os 3 pontos que é o que importa. E a partir de então, o Vasco teve essa semana toda para poder treinar e preparar a equipe para esse jogo de amanhã, 16 horas, no Maracanã lotado. A princípio, já tem mais de 60 mil ingressos vendidos, né, para o jogo de amanhã. E o técnico Barbieri, que não vai estar no banco de reserva, ele foi contra a equipe do Atlético Mineiro. E o detalhe, que o Abel também foi, quer dizer, os dois técnicos não estarão à frente, né, nem de Vasco, nem de Palmeiras, e os auxiliares técnicos vão assumir ali o protagonismo. Mas o Vasco tem a vantagem de ter a semana toda para ter se preparado, enquanto o Palmeiras disputa a Copa do Brasil, o Libertadores. Os jogadores vão vir, com certeza, cansados para esse jogo. Então o Vasco pode tentar, na parte física, surpreender. Esse que você falava para mim antes de nós chegarmos aqui, que tu achavas que o Abel ia colocar um time misto do Palmeiras. Eu acho que não vai não, mas se for, a galera vascaína agradece, né? Porque o time B do Vasco, o time B do Palmeiras, não é tão forte como o time principal. Não é, mas... que andou, inclusive, tropeçando aí. Sim, sim. E até o time principal do Palmeiras está tendo dificuldade exatamente por causa do calendário. Muitos jogos, não tem como a parte física dos jogadores ficar realmente ruim. Agora vamos ver o que vai acontecer. Agora, me fala uma coisa. Alguma dúvida do nosso querido Maurício Barbieri, que não vai ficar à beira do gramado, na definição da equipe? Aliás, eu queria te parabenizar, porque no último jogo tu acertou na mosca, o time certinho que entrou em campo. Os caras ficaram nas dúvidas em que relação, que time que entrar, e você falou aqui antes, vai entrar com esse time aqui. O que tu acha? Vai manter o time que venceu o Atlético? A princípio, é a mesma equipe que venceu o Atlético, com uma única dúvida que tem, que é o miolo de zaga entre o Bambu e o Capasso. O Bambu jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, sendo que o Capasso, que ele tinha ficado fora por muscular, também tem treinado bem. Então, tem essa única dúvida no miolo de zaga, entre o Bambu e o Capasso. Então, a tendência é que seja o Léo Jardim na lateral de uma, o Bambu ou o Capasso com o Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio campo, o Andrei, o Jair e o Rodrigo. No ataque, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Agora, a torcida não anda nada satisfeita com o rendimento do Pedro Raul. O que está acontecendo com ele aí? Olha, eu também não estou satisfeito, não. Porque eu acho que é um jogador que está deixando muito a desejar. É um jogador que a bola não bate nele e volta. Ele não consegue... Você não acha que é por falta de um melhor entrosamento, sobretudo pelos laterais, né? O Puma pelo lado direito e o Piton pelo lado esquerdo, que faça a bola chegar com qualidade? Porque lá no Goiás, ele tinha os laterais, cara, e tinha a bola na cabeça dele toda hora, né, irmão? Tem que ser um esquema. E é o forte do Pedro Raul. Exatamente, é o cabeceio, um jogador alto. Então, tem que ser um esquema montado para que ele possa receber essa bola enquanto poder concluir, principalmente, né, no forte dele, que é de cabeça. Não está chegando. Dessa forma não está chegando. E não chegando, aí para ele está difícil. Detalhe, né? O Vasco não tem muito essa jogada de linha de fundo. Tanto que o Peck joga pelo lado direito, ele é canhoto. Usando a perna esquerda. Então, o que acontece? Ele normalmente, quando ele corta para a perna
ele corta. Ou ele faz o cruzamento e a bola chega de frente pro zagueiro, ou ele bate no gol. Então, como é que o Pedro Raul vai conseguir? Vai ficar difícil para ele. Então, tem que ser trabalhado um esquema. A bola chegue em cruzamentos, né? Que a bola chegue de frente para o Pedro Raul concluir. Não a bola chegando mais fácil para que o zagueiro possa. Agora, saindo do jogo, o torcedor do Vasco está interagindo aqui, graças a Deus, a nossa audiência cresce a cada programa. Em relação a reforço, fechou o ciclo ou chegou algum Chegou dois jogador? jogadores. Chegou o Cocão. Foi também o Rapaz, eu já ouvi falar desse jogador, o Cocão. Ele conta todos os jogadores de meio campo. O volante, que é o Cocão. Vai mudar o nome dele agora, mas vai ser um outro nome. E chegou também o Carabarral. Carabarral, bom jogador, hein? Estava no Santos, não estava sendo muito bom 32 jogador. Anos. Muito então bom o Vasco trouxe esse jogador aí, em empréstimo. E a tendência é que ele possa estar treinando e daqui a, de repente, o jogo contra o Fluminense possa estar no banco. Você acredita que ele possa vir a ganhar a titularidade? Olha, ali, daqui a pouco vai sobrar uma vaga, que é a saída do Andrei. A torcida já está lamentando com antecedência. Então são jogadores que possam ter ali. O Cocão, eu acho que ele vem para disputar a vaga junto com o garoto Rodrigo, só que o Rodrigo, para mim, está arrebentando ali. Eu acho que ele poderia ter titular absoluto. E aí esse meio campo vai ter disputa ali. A vaga do Andrei aberto, Jair, e esses jogadores que chegam ali para ver se lugar ao um sol. Espaço nesse meio campo do Vasco. Vou fechar o Vasco, eu queria saber a resposta do Antônio Nilton, lá de São João de Meriti. Ele quer saber o seguinte, irmão. Foi válido o Vasco contratar o Andrei para ficar menos de 4 meses no time? Já vai embora e vai deixar uma lacuna ali no meio, cara. E a torcida já acostumada com o time, já se entrosou com ele. Olha só, eu acho que foi. Por exemplo, se ele fosse o Palmeiras, está disputando os Libertadores, seria um reforço a favor do Palmeiras contra o Vasco amanhã. Contra qualquer um, né? E no jogo ele já deixou lá a marca dele, fez o gol. Porque o Palmeiras não contratou o Andrei exatamente por isso. Tá? Você sabia. Tá bom. Pô, eu vou fazer o seguinte. Terminando o Vasco, o William tá pedindo pra pegar a entrevista, é isso, William? Ah, sim. Vamos então curtir os bastidores do Vasco. A torcida pensava que a gente ia esquecer desse detalhe. Roda aí! Já tá rodando. Então os bastidores aí já tá rodando, o William já falou que tá rodando, tá beleza, maravilha. Porra, tu vê como é que acontece os bastidores, rapaz. Muito treino, físico, tático. O Barbieri trabalhando algumas técnicas, algumas jogadas, e ele tá trabalhando setor por setor. Então, o time do Vasco tem tudo para poder fazer uma partida. Ele quer trabalhar muita intensidade. Não tem como desculpar, cara, porque o Vasco teve a semana cheia. Exatamente. Então não tem desculpa. Então o que acontece? Eu acho que o Vasco vai trabalhar muita intensidade durante o jogo, exatamente para forçar o Palmeiras também a ter que se doar mais fisicamente. E aí, com isso, o Vasco leva vantagem pelo fato de ter porque tem um detalhe muito importante aqui para a torcida vascaína, que o Palmeiras vem sem o Rony. O Rony é o esteio desse time do Palmeiras. Desde que ele saiu, o Palmeiras está encontrando dificuldade. Tá? Um matador, o cara, apesar de ser baixinho, mas joga ali no meio, faz gol pra caramba, faz gol até de bicicleta. Então, realmente, é um fator que o Maurício tem que tomar providência em relação a isso. O que acontece? Ele é muito rápido, ele cansa muito os zagueiros que estão correndo atrás dele, né? Então ele acaba deixando a zaga dos times adversários cansados, mas ele tem tudo para tentar surpreender o Palmeiras exatamente por causa dessa parte física. Muito bem, então, vamos fazer o seguinte. O lugar de vascaíno amanhã é no Maracanã, 16 horas. Vasco e Palmeiras, olha, vai ser um jogão. Imperdível, né? Imperdível, Maracanã lotado. Não esqueça não que daqui a pouco tem o quem é quem. O Rodrigo não tá aqui, mas o Marquinhos tá aqui do meu lado. Vamos falar agora do mais querido do Brasil. Bota aí o escudo do Flamengo, William. Pelo amor de Deus. Flamengo que joga amanhã lá. Aí, o escudo do mais querido do Brasil. Esse é o hino mais bonito do mundo. É mesmo? Olha só. O Flamengo joga amanhã, às 11 horas, lá no Gigante da Beira-Rio, contra o Internacional. Jogão de bola. O jogo vai ser muito difícil. Internacional, um time certinho, dirigido pelo Mano Menezes. E eu queria as informações sobre o mais querido do Brasil. Fala do Flamengo aí, Marquinhos. O Flamengo está de técnico novo. O Paulo assumiu.
Segundo jogo dele. Segundo jogo. Treinou ontem, vai treinar hoje. Detalhe seguinte, ele treino puxado, ele faz treino tático e físico, mas ele quer sempre jogador com bola, fazendo intensidade, sempre, intensidade. Sempre treino com bola. Ele quer que o Flamengo volte a jogar pressionando o adversário, pressionando a saída de bola, e que depois que ele retome a posse de bola, ele bola e continue sempre na expectativa de sempre deixar o adversário acuado. O Flamengo venceu na Libertadores no meio de semana, na quarta-feira, no Bless, por 2-0, já com o Sampaoli no comando técnico. E você vai curtir agora os melhores momentos aí. Roda os melhores momentos aí, Will. Flamengo e o Bless. Você viu o jogo? O Flamengo com outra cara, né? Outra cara, totalmente diferente. Aquilo que você falou aqui. Jogadores mordendo, jogadores correndo atrás da bola. Ele mudou algumas peças, né? Entrou ali com o Marinho pela direita, o Vidal no meio de campo, né? O sistema com 3 zagueiros, mas a equipe já mostrou um padrão de jogo diferente, né? Uma vontade a mais. Marinho entrou cheio de disposição. O Marinho parecia até que era outro Marinho, né, cara? Pô, aí eu vi o Marinho lá do Santos. Exatamente. O Gabigol não tá vivendo um bom momento e ainda não tá com muita sorte. Ele até deu um susto que uma dividida. O Flamengo fez uma jogada, Gabigol e Pedro, que foi uma coisa de cinema, né? Sim, ele fez o corta-luz, o Pedro recebeu um pouquinho adiantado, cara. Que seria um gol antológico. Assim, é uma dupla que eles se conhecem, eles se entendem bem. Só que, enquanto o Pedro tá vivendo um bom momento de artilharia, fazendo cada gol mais bonito que o outro, o Gabigol já não está com tanta sorte assim. Mas é fase. Não tem como. O jogador sempre tem isso, né? Fase boas e fases ruins. No momento, a fase ruim do Gabigol e a fase excelente do Pedro. Está compensando uma coisa com a outra. Então, contra o Nublense, fez 2-0, poderia ter feito mais. Fez 3-0, juiz. Bizonhamente anulou o gol do Everton Ribeiro. Não, mas poderia ter sido até mais. E o detalhe é o seguinte. No treino, né, eu observei que, de repente, o Everton pode ganhar a vaga do Vidal no meio. A titularidade, Eu estou sabendo também, já liguei lá para o Ninho do Urubu, né, os nossos companheiros que estão lá, entendeu, que são aquelas pessoas que nos ajudam, estão mandando informações e tal, já falaram que provavelmente para o jogo de amanhã teremos uma alteração, né? Então vamos aguardar para ver se realmente o Everton Ribeiro... Eu colocaria o Everton Ribeiro, porque ele vai continuar jogando com 3 zagueiros, né, meu irmão? Agora, eu não sei se já está no ponto aí a coletiva do Sampaoli, e ele falou coisas realmente importantes, muito importantes. Eu gostei demais da coletiva, cara. Coletiva do Sampaoli. Falou coisas que o torcedor rubro-negro gostaria de ouvir. O William já está falando aqui no ponto que a coletiva está no ponto. Vamos lá então, a coletiva do Jorge Sampaoli após a vitória do Flamengo na Libertadores por 2-0 em cima do Nublense. Es un escenario muy particular para mí. Tengo mucho respeto por este lugar y por este club. Y bueno, intenté ayudar a Otimi desde mi lugar, acomodando alguna pieza, sabiendo también la dificultad de cambio de entrenador en mitad de proceso, sin tiempo de trabajo. Seguramente cada juego será diferente, más complejo, y tenemos que intentar acelerar el proceso de crecimiento grupal para que el equipo tenga mayor consolidação. Sampaoli, Marinho, boa noite para vocês. Sampaoli, eu queria que você dissesse o que você gostou mais do seu time essa noite. Yo gosté mucho del deseo de intento de jugar todo el tiempo con la bola. O sea, creo que por momentos demasiado acelerados, con algunas pérdidas innecesarias, pero producto también de una expresión de deseo. Creo que en el paso del tiempo el equipo encontrará mayor precisión y no se desgastará tanto en partidos de ida y vuelta, porque ahí seguramente le va a costar un poco más.
Jorge, Eugenio Salinas de Radio Bio Bio, Televisión Nacional, Red Gol para Chile. A muchos les sorprendió que Vidal, recién retornando de la infección y todo eso, fuera titular. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Con qué Arturo te encontraste y cómo lo ves hoy? Bueno, hace mucho tiempo que yo no veía a Arturo. Siempre cede mi respeto hacia él como jugador en todos los lugares donde estuvo, porque tiene un recorrido de una alta jerarquía. Bueno, intentamos de que en este tiempo él pueda lograr encontrar su mejor versión y bueno, el encuentro siempre es muy grato con él porque con él mismo y gracias a él yo viví muchas alegrías. Entonces, contento por el reencuentro y bueno, mucho trabajo por delante. Tá aí, você curtiu, gostou muito sincero o São Paulo, né, cara? Argentino, português que vem São sempre... Paulo tem peso. São Paulo tem peso. A torcida do Flamengo vai gostar muito. Ó, deixa passar mais. Deixa aí. Quinto, sexto jogo do Flamengo. Você vai ver um outro Flamengo, né? Pelo menos um Flamengo que encarna a torcida, que é raça. Raça de disposição. E esse tipo de jogador também à beira do campo, ele só assim também, raçudo, briga ali, tá ali sempre com o jogador, né? Sempre dando incentivo para que o jogador possa dar sempre mais. E o São Paulo é muito diferente. Então, essa entrevista. E nos treinos já está demonstrando isso. Pois é, tu falou nos treinos, né? Então, tu acha que a gente vai ficar de fora? Os meninos foram lá curtir o treino. Já vou pedir pro William colocar aí. Coloca o treino do Flamengo aí dessa manhã, William, por favor, pra galera curtir aí. O Flamengo é intensidade, é intensidade. Não tem essa parada não. Aí, esse já tá curtindo aí. Não, mas tem mais um hoje. Ele vai treinar hoje e depois, no final da tarde, vai viajar. E aí, o jogo amanhã, 11 horas. Aí é que você vai ver a mudança, né? A mudança, a saída do provável, que nós não estamos afirmando. Depois que o momento do esporte deu que o Everton Ribeiro ia ser titular. Meu irmão, o time, só o papai do céu que sabe, porque o homem só define lá uma hora antes dos jogadores entrarem no campo. Sim. Mas a tendência, pelo que foi passado para nós, né, o treino já esta manhã, que você está curtindo aí o treino, teve outro treino esta manhã. Ele só vai definir lá amanhã, mas tudo indica que o Everton Ribeiro seja o titular. Você acha uma boa? Acho, porque se tem 3 zagueiros, você não precisa ficar com jogadores no meio campo. Fica sem um homem para criar, né, cara? Porque fica muito recuado o time, né? Fica sem aquele jogador de criação para fazer a bola chegar no peso, para a bola chegar no Gabigol. Porque o Vidal é um jogador mais de marcação, ele não é tão criativo quanto o Everton Ribeiro, já que o principal articulador do Flamengo não está em campo, que é o Arrascaeta. Né? Quem se aproxima um pouquinho da característica do Arrascaeta. Muito bem. Você curtiu aí o treino do Flamengo com os mínimos detalhes. Agora você vai curtir, sabe o quê? Sabe o quê? É a entrevista, uma entrevista com o Pedro. Olha só. Pedro, com aquela simplicidade, eu até quero parabenizar aqui o artilheiro do Flamengo, Pedro, que passou por tantas dificuldades, né, rapaz? Problemas familiares, né, com a esposa, com o sogro, e ele mantém ali toda a fidalguia, fazendo seus gols, né? Muito importante. Eu me lembro de uma época aí, o Mauro Galvão jogava no Bangu, depois foi no Botafogo. Ele e a esposa dele estavam com aquela doença ruim, que eu não gosto nem de falar, né? Rapaz, ele ia à noite pro hospital, ficava com a esposa até 6 horas da manhã e ia direto para treinar, cara. Brincadeira, muito profissionalismo, né? Sim. Muito profissionalismo. Não tinha desculpa, não. Não tinha desculpa, não. Ele ia lá, treinava quando o treino era de manhã. Pô, então, o Pedro, da mesma forma, tá com esse problema aí, mas tá mantendo o profissionalismo acima de tudo. Até porque também tem uma sombra lá, né? Se ele der brecha, o Gabriel vai ficar sozinho lá e vai reinar. Bota então aí a entrevista do Pedro, fazendo um favor, meu querido William. A gente sabe da dificuldade que é, né? Vai ser uma grande equipe, né? Contra uma grande equipe na casa deles, ver a estratégia que o professor São Paulo vai pedir para a gente voltar, começar bem, né? A gente já começou com a vitória.
vencer lá contra o Inter também. Vamos buscar essa vitória. Recado finalzinho então para a nação aí, que ela pode esperar dessa nova era do Flamengo e do Pedro. Nação, vamos para cima, né? Como sempre a gente vai buscar os resultados que a gente precisa, né? Buscar vencer na Libertadores, Brasileiro, todas as competições, mas sabendo da dificuldade que é, sabendo que vai ser passo a passo e buscar evoluir também, crescer e voltar a mostrar aquele futebol que a gente sempre soube, e contamos com o apoio de todos vocês. Tamo junto. Pô, você curtiu aí o Pedro, sempre sorridente, sempre solícito, o Pedro que vai estar com a gente no jogo festivo em dezembro, né? O Natal Sem Fome, que a gente faz todos os anos no mês de dezembro, para arrecadar 1 quilo de alimento não perecível e distribuir nas comunidades carentes. Eu quero saber o seguinte, será que essa dupla, Pedro e Gabriel, vai funcionar amanhã lá no Beira-Rio? Tem tudo para funcionar, né? Mas, por acaso, Gabigol voltar a fazer gol, aí já vai estar tranquilo, porque o Pedro está fazendo sempre dele. Então só está faltando funcionar pro lado do Gabigol, porque o lado do Pedro está funcionando sempre, com excelência. Porque o gol que ele faz é muito craque. Chega cara a cara pro gol, tem ninguém que dá aquele bicudão, ele dá aquela cavadinha e sai para comemorar com a torcida. Eu te perguntei sobre o Vasco e o Palmeiras, se o resultado do empate era um bom resultado, você falou que sim, o empate lá é um bom resultado? É. Bom resultado porque a equipe do Internacional também é uma equipe muito boa, jogando ajustada ali, bem ajustada, e é um jogo que é o segundo jogo do São Paulo à frente do Flamengo, ele ainda não conseguiu implantar totalmente a ideia, e um bom resultado, o empate daria ele na sequência que ele... É porque o Internacional também tem alguns jogadores importantes, né? Estão entregues ao departamento médico. Tomara que seja um jogão, estaremos lá assistindo, de boa, né? Sim. Nosso pessoal já foi para lá, vão passar as informações para a gente jogar na segunda-feira. Tá tudo tranquilo. Vamos fechar o programa então, falando do Clube da Estrela Solitária, claro, o Botafogo. O Botafogo que vem surpreendendo, meu irmão. Botafogo tá de boa, companheiros. Fala que o Botafogo não tá bem. Daí já tá o hino do Botafogo, já tá o escudo, que o Willian não perde tempo não, cara. Você começou, falou no clube, ele já joga lá na telinha, aqui da TV das Play. Bom, o Botafogo também jogou no meio de semana. O Botafogo jogou contra o César Varejo, que é dirigido pelo Bravo, Louco Abreu, né, que tem um filho dele que tá na base do Botafogo, e tomou de 4, meu irmão, caiu de 4 o time do Louco Abreu. Joga aí os melhores momentos, ô Willian, enquanto o Marcos Salles já vai comentar sobre essa partida, sobre esse resultado, ótimo resultado do Botafogo. Com certeza, o Botafogo também vem aí há mais de um mês invicto, né, com várias vitórias aí, e o time conseguiu surpreender o Valente, principalmente com a chegada ali no meio campo do Danilo Barbosa, que está começando, né, a se entrosar ali com o Eduardo e o Tietê, e realmente ele fez uma ótima partida, dando ali assistência para o primeiro gol da equipe do Botafogo, que fez 4-0 e foi pouco, poderia ter feito mais. Uma vez o Eduardo fazendo um golaço de falta ali. Cara, tá fazendo a diferença. Tá fazendo a diferença. Muito bom jogador, cara. O Botafogo acertou nessa contratação. É o cara que desequilibra. É verdade. E o Botafogo hoje tem uma time praticamente certo, né? Que é o PR, os dois zagueiros, que é o Adrielso e o Vitor Cuesta. O Danilo tá começando a se acertar no meio campo. O Eduardo nem se fala. E o ataque com o Chiquinho, quer dizer, já é uma espinha dorsal. Do lado esquerdo. Massal, mas já é uma espinha dorsal da equipe. Se ele reforçar um pouquinho mais, e hoje se fala-se do Rames Rodrigues, né, que o Testo está querendo fazer. Falaram, mas eu acho um pouco difícil, o cara ganhou $1,5 milhão, meu amigo. Pô, para pagar aqui da nossa realidade, tá tentando difícil, trabalhar, né? Esse jogador para vir aí reforçar a equipe do Botafogo. Bom, nós vamos agora pedir a coletiva do técnico Luiz Castro, falando sobre esta vitória maravilhosa, né? Não deixou dele, hein? Deixou dele. Essa vitória maravilhosa. E depois nós vamos entrar no jogo do Botafogo deste final de semana que enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova. Solta aí, Willian, a coletiva do Luiz Castro. Talvez tenha sido a exibição mais conseguida, mas já contra o São Paulo de uma forma diferente, mais assente
no momento defensivo, iniciativa para ataque rápido, já a equipa tinha dado mostras de segurança. Já naquele jogo que fizemos para a taça também tínhamos revelado grande vontade de chegar à baliza do adversário e criar várias oportunidades. Eu penso que a equipa nos últimos 4 jogos tem 13 golos marcados, é um volume muito grande de golos, fruto daquilo que é o seu momento ofensivo, e penso que tem 3 golos sofridos. Também é uma equipa com consistência, os factos dizem que a equipa tem vindo em crescendo. O trabalho dos meus jogadores tem sido, como eu tenho dito desde sempre, tem sido um trabalho ótimo, tem-se dedicado ao trabalho por completo, são muito sérios, são muito dignos, e quando eles apresentam a ambição que apresentam, mesmo quando as coisas não nos estão a correr tão bem, os jogadores dão tudo deles para colocar as coisas no sítio. Mas hoje talvez tenha sido em forma de um modo global e por aquilo que são os dados da primeira parte e da segunda, em que a primeira parte temos também dados muito bons, com chegadas à baliza. O adversário chegou à baliza na primeira parte 2 vezes, na segunda parte 2 vezes, nós chegámos 9 na primeira e 14 ou 15 na segunda, num total de 24 remates à baliza, muitos deles dentro da área. Isso mostra que a equipa chegou muito junto à área, não concedeu nada, portanto penso que sim. Penso que foi a melhor exibição da época numa competição que nós gostamos muito de disputar. É uma competição internacional e, como tal, é sempre bom. A Copa do Brasil e o Brasileirão apresenta características diferentes, estamos também muito motivados nela, nas provas em que estamos incluídos. E bom trabalho da equipa, parabéns à equipa, parabéns à torcida também pela forma como mais uma vez apoiou do princípio ao fim, e eu aprecio muito a forma dedicada como eles têm estado e a forma como têm apoiado em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis que a equipa passa ao longo do jogo. Muito bem! O Luiz Castro é uma simpatia, né? Quando ele se aborrece, sai da frente, meu irmão. Né? Os caras dão umas perguntas meio nebulosas. Isso é normal, todos eles são assim. Agora, Marquinhos, me fala uma coisa. Esse jogo do Botafogo contra o Bahia, rapaz, lá na Fonte Nova, já me falaram lá, os meus amigos baianos, lá da Rádio Liberdade, algumas emissoras que venderam muito ingresso nesse jogo. A nova Fonte Nova, o novo estádio. O que o torcedor botafoguense pode esperar? Olha, é um jogo difícil. O Bahia também se reforçou bastante. O Bahia vai também uma SAF. 15 contratações. Exatamente. Então o Bahia também está reforçado. E o Botafogo vai ter um jogo difícil. Um empate, com certeza, é um resultado que pode favorecer bastante o Botafogo. E o Botafogo já está aí, como eu falei, há mais de um mês sem perder. São, não me engano, 9 vitórias. 8 ou 9 vitórias. Por aí, entre 8 e 9 vitórias. A equipe do Botafogo. Então o Botafogo tem tudo para conseguir um bom resultado na Bahia. E assim como o empate é um bom resultado, sim, o Botafogo consegue. Mas eu queria aqui dentro do que você está falando, feliz a minha parteá-lo, o torcedor botafoguense tem que ir com calma, sabe? O Botafogo ainda não chegou no patamar das grandes equipes. O Luiz Castro fez um bom campeonato ano passado, né? Classificou o time para a Sul-Americana, né? Já estão falando em Botafogo na Libertadores disputando o Mundial de Clube. Tem que ir devagar, né, mano? Não, devagar. Tem que ir devagar. Com certeza. Ó, com exceção do Fluminense, eu acho que os 3 do Rio de Janeiro tem que pensar passo a passo. O Vasco, porque ainda está numa mudança total de equipe da Série B. O Botafogo, que está começando a ganhar corpo, mas ainda precisa de reforço. O Botafogo não tem um banco para poder manter. E o Flamengo, por causa da mudança. O Flamengo, o torcedor até pode cobrar, porque o Flamengo tem elenco, tem craques, tem grandes craques, é o maior elenco do futebol brasileiro, né? A maior folha de pagamento. Então, o torcedor tem direito de cobrar, o torcedor do Flamengo. Agora, o torcedor do Botafogo tem que ter paciência. O time está em formação, estão trazendo bons jogadores. O Luiz Castro hoje tem um elenco bom, um elenco que está na mão dele. Então, tem que ter paciência. Não vamos ficar cobrando, porque são 30, agora são 36. Depois dessa
final de semana, serão mais 36 rodadas. Então é muita coisa, irmão. E lembrando que muitos jogos. O Botafogo ainda está em mais 2 disputas, a Copa do Brasil. Exatamente. Tem que ser... Vai ser normal perder um jogo aqui, outro ali, mas o Botafogo, a princípio, tá bem, assim como tá bem. O torcedor vascaíno também tem que ter paciência. O Vasco não está disputando mais nada, só o brasileiro. Mas é tudo pedreiro, irmão. E, pô, foram acho que 14 contratações, né? Sim. Pô, é muita coisa, mudou o time assim de uma hora para outra, então tem que ter paciência, né? O Fluminense não, o Fluminense tá bem, o Flamengo tem um elenco, né? Eu tenho certeza que agora o Jorge Sampaoli vai dar um jeito. Agora, o Botafogo, o torcedor tem que ir com calma, vai pegar, o Bahia é o pau com formiga jogando lá. Jogando em casa, se fosse lá no Newton Santos, eu poderia até arriscar, não, o Botafogo vai ganhar. Sim. Mas lá o negócio ferve, lá o torcedor é fanático, né? Estava faltando no Campeonato Brasileiro, o Bahia, o Vitória tá na segunda. Pô, então tá lá, a praça lá de Salvador, é uma coisa maravilhosa. Né? O torcedor é apaixonado, entendeu? Eles chamam Bahia, vai Bahia! É, meu irmão. Bom, estamos já chegando ao final do programa, mas hoje é sábado e temos a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Claro que você já se acostumou do quem é quem. Lá no outro programa eles falam chutômetro, aqui é o quem é quem, né? Então vamos lá. Marcos, hoje não tem ninguém para você discutir. Hoje você está sozinho aqui. Então vamos lá, começando hoje, que a rodada começa hoje, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 jogos hoje. Mas não vou falar dos outros, vou falar, puxar a brasa para nossa sardinha. Fluminense e Atlético Paranaense, Maracanã, 16 horas. 2-0 Fluminense. 2-0? Rapaz, cuidado, hein? Cuidado. Grava aí, tá, William? Segunda-feira eu vou botar aí essa... Vou botar aí os palpites dele. Vamos lá. Domingo, Internacional e Flamengo é o jogo do mau hálito, irmão. 11 horas da manhã. E aí? 0-0. 0-0? Poxa. Vasco e Palmeiras, Maracanã, 16 horas. Ó, eu vou mostrar 1-0 Vasco. 1-0? O Vasco vai ganhar o Palmeiras? Vai. É porque o Palmeiras não deve vir com o time. E na segunda-feira, quem? Botafogo. Botafogo nisso. Botafogo e Bahia, lá na Fonte Nova. 2-1 Botafogo. Vai ganhar lá? Vai. Mas o cara não é brincadeira não. Vai fazer os 2 gols. Eu tenho certeza que se o Rodrigo estivesse aqui, ele ia torcer pela vitória do Atlético Paranaense, pela vitória do Palmeiras e pela vitória do Bahia. O cara só vota contra. Estamos colocando o ponto final no Momento Esporte. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação. Tá? Segunda-feira estaremos aqui firme e forte, falando de tudo do seu coração e tudo o que acontece de esporte no Brasil. Sabe que a audiência não se compra. Audiência. Obrigado pela audiência. TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.